E o título dessa mensagem de hoje é Plenamente Amados, capacitados para viver o melhor. Eu vou repetir o título da mensagem de hoje: Plenamente Amados, capacitados para viver o melhor. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Eu estava pensando várias possibilidades, né, do título da mensagem. E eu falei, isso aqui é o pessoal da projeção, da transmissão, vai ter trabalho para colocar no YouTube. Um textão grande, né? Geralmente eu pensei, cara, de repente, chamados para vencer, qualificados para receber, para viver uma vida abençoada. Eu dei uma colada, eu fui nas pregações do nosso pastor Fragalho, da Nova Church também, do Joseph Prince, e eu vi ali, fale pela fé e vença. Mas nenhuma dessas ecoou no meu coração, porque Deus tem o melhor para a gente, mas a forma da gente desfrutar do melhor de Deus para a gente é sabendo que nós somos plenamente amados. Então não posso abrir mão, cara, disso aqui, plenamente amados, capacitados para viver o melhor. Quem quer viver o melhor aqui? Né? Engraçado, eu estava pensando quem aqui já foi ao supermercado, né? Você sabe aquela sensação que você tem quando vai no supermercado? E às vezes, de repente você está lá e você quer comprar o do melhor. Naquela prateleira você vê diversos preços, né? Tem o preço de entrada e tem o preço mais caro. E aí você vê aquele papel higiênico. Cara, você precisa economizar. Você fala assim, pô, vou comprar do papel higiênico mais barato. E aí, mas você sabe, não precisa explicar porque às vezes o papel higiênico não vale a pena, cara. Aquela coisa ruim, né? Cara, Deus não quer você usando papel higiênico ruim, não, cara. Deus tem o melhor para você. Outro exemplo que eu pensei, a gente vai lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca. Rafão conhece isso muito bem, o Alisson também. Quer dizer, não sei se, porque o Rafão é mais da alta sociedade, né, cara? Mas, gente, eu já fui muito podrão, já comi muito x-tudo. E tinha alguns x-tudos, né? Engraçado que x-tudo é um X, né? Lá no Brasil, x-tudo, mas é cheeseburger. Queijo, né? Hambúrguer com queijo, aqui virou X no Brasil, né? Mas sabe aquele podrão que tem aquele ketchup, que é aquele ketchup todo cheio de água, cara? Que é aquele ketchup aguado. E de repente tu fala assim, pô, não, por que a pessoa de repente bota água no ketchup? Para economizar. Cara, aquele ketchup aguado, aquela coisa ruim que às vezes a gente nem bota, né? Cara, você prefere o ketchup aguado ou um ketchup de qualidade, né? De qualidade, cara. E Deus quer que a gente desfrute do melhor dessa terra, né? Deus tem fartura pra gente aqui nessa terra. Deus se alegra da prosperidade do seu servo, quanto mais dos filhos. Quem que é um filho amado de Deus? Deus quer sim que a gente tenha uma vida plena aqui. Deus quer que a gente seja cabeça e não cauda. Deus quer que a gente tenha transborde de fartura, gente. Fartura eu conheço, cara. Negócio de fartura aí comigo mesmo. Farta tudo lá em casa. Farta arroz, farta feijão, farta união, farta papel higiênico de qualidade. Ou então a outra da fartura é o seguinte, né? Esse negócio da fartura é comigo mesmo. Todo final do mês vem a fartura do cartão. Meu Deus. As piadas hoje estão a 1000 por hora, né, gente? E, cara, não tô falando da fartura do cartão, não tô falando tô falando de fartura na sua vida, cara. No céu não tem boleto para pagar, gente. A Canaã, ela não é simplesmente uma Canaã celestial que Deus promete, é uma Canaã aqui nessa terra. Para que no céu eu vou querer ser rico? Porque eu já sou rico, as ruas são de ouro, gente. Você não precisa pagar conta de luz no céu. Jesus é a luz da Nova Jerusalém. Ele é a luz, a gente não precisa pagar a conta de luz, gente, que a conta de luz ele é o nosso provedor. Amém? A prosperidade do servo agrada ao Senhor, nosso Pai. Deus se alegra, né? O pastor Reinaldo foi convidado para pregar numa igreja, e eu não tenho certeza se eu ouvi isso nessa igreja que ele foi convidado para pregar ou se foi aqui na Nova. Mas foi no mesmo final de semana. Eu vi que ele falou assim, olha só, o Joshua... Meu filhinho, quando entrar na igreja, eu quero que ele seja o filho mais bem arrumado, mais bem vestido. Porque no carinho que a gente vê um filho sendo bem cuidado, né? A gente vê o caráter do pai. Né? Deus quer que a gente reine nessa vida. Deus quer que você ande com o melhor. E eu não digo em relação a bens materiais simplesmente, mas eu digo com relação a uma vida abençoada, família ajustada.
Quem disse que você não pode ter uma família ajustada? Quem foi que te enganou? Você pode sim ter uma família ajustada, você pode sim ser próximo, você pode ter paz na sua casa, harmonia. Você pode. Quem quer isso, cara? Não importa de onde você veio, não importa de onde você está hoje, se você está no topo da montanha, se está se sentindo no fundo do poço. Deus não depende das tuas ações para te abençoar ou para te amar, porque é a bondade dele que conduz ao homem ao arrependimento, e ele abençoa o homem, gente. Ele quer te abençoar. O amor dele é incondicional pela nossa vida, amém? Quem crê nisso? O amor de Deus é incondicional, não depende de nós, não depende do teu mérito. Deus não necessita de um PhD para te abençoar, para abrir uma porta de trabalho para você. Deus não necessita de você ter vindo de uma família super bem ajustada para que você tenha a sua família bem ajustada, que Ele tem o melhor para você. Você recebe isso? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. A religiosidade prega o contrário. A religiosidade prega o quê? Não, porque aqui na terra nós temos que sofrer. É o sacrifício. Oh, tcheca! A pessoa até dá uma tremidinha assim. Não, estou sofrendo porque... Pô, cara, a religiosidade, ela prega que quanto mais pobre você é, quanto mais você passa no deserto, né? Você está perto de Deus, está passando pela prova, está te colocando no fogo, e você vai vivendo, de repente, uma vida encalacrada. Estou treinando essa palavra. Encalacrada. Cara, de repente você está numa vida que está stuck, né? Não sai do lugar. You're feeling stuck, but você não sai do lugar. Mas, cara, se tem alguém aqui se sentindo assim nessa noite, eu quero dizer para você que o tempo de Deus para a sua vida é quando? É hoje e é agora. É hoje e é agora. É hoje que Deus tem avanço para você. E se você está se sentindo no topo, cara, na tua melhor performance, na melhor, desfrutando do melhor da sua família, Deus tem mais para você. Deus quer te levar além. A gente anda de fé em fé, de glória em glória. Amém, igreja? Amém. Cara, Deus tem o melhor pra gente. Eu quero dizer aqui, em especial para a galera do Collab, mas isso vale para toda a igreja. Aqui nessa igreja tem campeões. Você é uma campeã, você é um campeão. Deus te chamou para ser um campeão. Você é menina dos olhos de Deus. Deus quer que você seja um campeão. Deus quer que você seja o melhor no seu trabalho, que você seja world class. Gente, é o topo. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Eu quero encorajar você a dizer, você é uma campeã. Você é cheia do Espírito daqui dessa sala. Tem pastores, tem líderes. Cara, quem disse que daqui não pode sair um presidente da república? Quem disse que daqui não pode sair uma grande mãe, uma grande dona de casa que cuida da família? Ou um grande pai que administra o lar também? Quem foi que disse? De onde veio essa mentira no seu coração? Cara, você pode sim. Deus tem o melhor para você. Creia nisso, receba isso nessa noite, amém? Viva pela fé e vença. Deus chamou para ser um vencedor. Amém, cara? Creia pela fé. Creia pela fé. Quem entendeu isso aqui, que Deus tem o melhor pra gente? Amém. Quem quer viver do melhor? Amém. Cara, eu já me senti muito numa época da minha vida onde a minha vida parecia que não dava, né? Sabe aquela sensação que você tem, cara, tô fazendo, tô indo, sou dizimista, ofertante, parece que não saio do lugar, a vida encalacrada. Cara, eu já me senti assim, mas do momento que eu entendi quanto Deus realmente me ama, e eu entendi, a minha identidade mudou, não de uma pessoa que se colocava como vítima, né? Mas eu entendi que Ele me capacitou, que eu entendi que o culpado dos meus problemas não era os meus pais, não era Deus, não era a sociedade, não era o dólar. Cara, que não tinha culpado, que era uma questão que Ele me deu a opção de crer. A escolha é minha, está na sua mão agora. Agora, creia pela fé. Quem crê nisso, que Deus tem sim uma vida melhor, do melhor para você, amém? E quem quer receber isso nessa noite agora? Amém, cara? Beleza. De repente você vai falar, legal, entendi, mas e aí? Estou me sentindo encalacrado. Gente, eu vou parar de falar, senão vai dar ruim. Eu vou aqui, pagar mico. Não tem outra não, né? Encalacrado é igual churume, não tem... não consigo ver, não tem tradução, cara.
Mas então, como é que eu faço para avançar em vida? Como é que eu faço para acessar essa vida vencedora, né? Gente, o justo viverá pela fé. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, no versículo 2, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa, primeiro, crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Meu Deus, gente. Aleluia. Cara, sabe, não é necessário olhar para Deus e simplesmente crer que ele existe, né? Porque a religiosidade fala muito disso. Não, Deus, eu sei que Deus existe, não tem dúvida, mas será que ele realmente me ama? Será que ele me recompensa? Cara, em Hebreus diz que Deus, ele recompensa aqueles que o buscam, né? Você precisa crer que ele existe e que ele tem uma recompensa para você. Amém? Cara, e é muito simples, gente. Eu trouxe... a gente vai ser muito rápido hoje. A gente vai ser muito direto ao ponto. E eu trouxe aqui, 3 pontos. Só 3 pontos. Que são práticas do exercício da fé. Porque tudo que Deus nos dá, ele nos dá pela graça. Mas a gente recebe pela fé. Tudo que Deus nos dá, ele já nos deu pela graça. Ele já te deu incondicionalmente, favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Ele já te deu pela graça, mas a gente recebe pela fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então a fé é a nossa vida em ação com relação àquilo que Deus já nos deu. A gente recebe acesso pela fé. Amém? E a fé, ela precisa ser exercitada. Existem formas de exercitar a fé. E eu trouxe aqui 3 pontos que eu vou trabalhar hoje, nesses 3 pontos, para a gente trabalhar junto. E eu quero frisar aqui, cara, uma coisa que o amor de Deus na sua vida não depende de você. Deus, ele não muda. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o amor dele por você é incondicional. O amor de Deus por você, ele não... Olha só que coisa interessante. O amor de Deus não cresce por você. Ele nem cresce nem diminui. É o mesmo. Ele te ama 100%, incondicionalmente. Você é qualificado para desfrutar do que ele tem de melhor para você. Não, Deus não necessita do teu PhD para te abençoar. Estudar é bom, gente. Que estudar é bom, cara. Quem correr atrás, se dedicar. Eu ouvi o Jacan esses dias, do Masterchef. A Carol adora assistir o Masterchef. E eu ouvi o Jacan falando uma coisa que eu me identifiquei. Ele estava fazendo aquele Masterchef das crianças, né? E ele falou assim para um menino. Falou, olha só. Olha, como é que ele fala, né? Olha só. Eu não vou imitar que eu não sei, gente. Mas olha, vamos lá. Ele falou para aquele menino, falou assim. Você... Ele gostou daquela comida. Ele falou, olha só, meu pai me disse uma vez que eu ia perder algumas noites. Meus amigos iam me chamar para sair e eu ia perder algumas noites de sair com o meu amigo, com os meus amigos, para estar na cozinha exercitando o meu dom, afinando o meu machado, né? Estou usando as minhas palavras, claro. Mas ele falou, cara, se você ouve isso, vai firme porque você tem talento. Cara, eu me identifiquei com aquilo. Eu passei noites, às vezes chamavam para ser, eu estava lá nos meus instrumentos, me dedicando, mas não foi isso que me fez ser abençoado. E digo mais, o que me fez acreditar no meu dom foi a capacitação e inspiração de Deus. Né? Então o fato de eu ter me dedicado vale a pena sim, mas Deus não depende disso para me abençoar. Deus não depende de você, com o máximo de esforço que você fizer, cara, você nunca vai conseguir acessar o favor de Deus pelo esforço, porque o favor é imerecido, ele já te deu, ele está acessível para você. Então o favor de Deus na nossa vida, ele alcança a gente, e tudo aquilo que a gente faz, ele ainda vem e abençoa aquilo que a gente faz. Mas de repente você pode falar, eu não sei como é que é a tua história, não sei como é que é de onde você veio, as qualificações que você tem, se você não tem nenhuma qualificação profissional, vamos dizer assim, de uma faculdade ou talvez uma família ajustada que te deu uma base, Deus também não depende disso para te abençoar. Meu Deus, gente. Meu Deus. A maior prova de que Deus é uma bênção sou eu. Eu, se fosse Deus, eu não me escolhia, cara. E eu tô começando, cara. Eu tô com 32. Meu Deus, a obra, a gente está na obra.
eu já sinto a minha coluna doer um pouquinho, eu já sinto aquela dor. Hoje de manhã, eu e a Alisson, né, a gente estava junto com uma igreja, a gente estava participando do Ministério de Música, e eu decidi tocar bateria. Gente, misericórdia, na primeira música, a gente tocou 2 músicas muito rápidas, né? E eu tava ali, a Wake My Soul, cara, isso aqui cansa. O Rafão é um guerreiro. Eu toquei 2 músicas e a gente na obra ontem, da obra da igreja, a gente ficou até umas 10 da noite, eu fiquei cansado, cara. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, Senhor? Cara, cansado, né? Mas Deus não depende do meu cansaço, da minha disposição para transbordar na sua vida. E Deus tem algo para você nessa noite e eu quero que você pegue isso, amém? Gente, vamos lá, 3 pontos práticos e rápidos para você anotar e para você guardar no seu coração, para você exercitar a sua fé, para você caminhar em direção ao melhor de Deus para a sua vida. Vamos lá. Eu botei aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá no slide, se colocou os 3 juntos. Ah, JP é o melhor, ele dividiu tudo, cara. Olha só. Gente, vamos falar o seguinte, ó. Ouvir é o ponto número 1. Ponto número 2 é confiar. E o 3 é orar em línguas. Então vamos falar assim, ó. Ouvir, confiar e orar em línguas. Vamos lá. Ouvir, confiar e orar em línguas. Primeiro ponto. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. Cara, a fé é tudo que a gente acessa, que Deus já nos deu, a gente acessa pela fé. Então, vocês não concordam que a fé ela tem que estar 100%? Tem que estar bem exercitada? Você não vai na academia. Como é que é quando a gente vai na academia? A gente vai na academia, exercício da academia, né? Às vezes você vai para a academia pela fé. E você vê o resultado um tempo depois. Mas, gente, ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo. Essa é o que faz a diferença na nossa vida. Olha só o que diz lá em Romanos 10, no versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Você não acha que poderia estar escrito aqui, ouvir a palavra, né? Mas o autor aqui, o apóstolo Paulo, ele especificou Cristo, né? Porque a genuína fé, ela vem da palavra de Cristo. A fé genuína que produz resultado, ela aponta para Jesus. Ela aponta para Jesus. E qual é a importância da gente estar sendo bem alimentado, né? Cara, vai ser para uma próxima vez, mas eu quero trazer aqui um QR Code, alguma coisa assim, playlist de pregação que a gente indica para você se entupir de ouvir até os ouvidos sangrarem, de tanto você ouvir, porque eu não vou nem falar de repente de você ouvir uma palavra legalista. Quem já entendeu a graça de Deus já identifica ali de cara, não, isso aqui, cara, é legalismo. Mas eu não vou falar agora nem de uma palavra legalista, mas de repente de uma palavra humanista. Sabe? O que é uma palavra humanista? É uma palavra que, cara, seria muito boa para uma palestra de coach. Seria muito bom para, de repente, até um curso que a igreja vai trazer. Gente, vamos falar sobre família. Aqui, vamos lá, o curso da família. Chega aqui, pessoal. Cara, deixa eu trazer boas práticas da família, coisas práticas. Mas essas coisas, elas falam com a nossa carne. Ela não alimenta o seu espírito. Só a palavra de Jesus pode alimentar o seu espírito. Só a palavra de Cristo, focada nele, pode realmente fazer a tua fé crescer. Né? O Adão, nosso... sei lá quantas vezes travou. A Tata riu, eu falei Tata. Cara, nosso 1000 vezes tataravô, eu fiquei de contar as gerações, eu esqueci para trazer. Mas todos nós viemos de Adão e Eva. Amém? Quem aqui não veio, amém? De repente é um monte que está disfarçado de gente. Essa piada foi muito feia, cara. Ai, Deus. Não estou repreendendo não, tá, gente? Eu só estou falando que eu achei muito engraçado. Mas, cara, olha só. Todos nós viemos de Adão. De repente você fala assim, o que tenho eu a ver com Adão? Quem comeu do fruto foi ele, não foi eu. Quem pecou foi ele. O que eu tenho a ver com mané? Que mané Adão, cara? Nem conheci o meu tataravô. O que eu tenho a ver? Por que eu preciso de um salvador? Cara, a questão é que... Deixa eu perguntar aqui. Tem alguém aqui que nasceu na América? Algum americano aqui? Vitória. Ó, Edmilson. Jimmy.
Cara, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. O seu pai e sua mãe decidiram vir para cá e eles decidiram, de alguma forma aconteceu que você nasceu aqui e você se tornou americano, certo? Beleza, você escolheu nascer aqui, mas a escolha deles afetou a sua vida, né? A mesma coisa com a Vitória. Eu dei o azar do meu avô, sei lá o que, avô, que ele estava em algum lugar e eu tenho alguma linhagem também que alguma linhagem também de Israel, alguma coisa assim, que eu tenho Macedo no sobrenome, e eu sei pelo sobrenome e pelos que meus avós já me falaram. Mas por algum motivo, ao invés deles vir para cá, eles decidiram ir para o Brasil, cara. Meu tataravô. E eu nasci brasileiro. A escolha de eu ter nascido no Brasil não foi minha. Mas a minha naturalidade, né, se tornou brasileira pela escolha do meu tataravô. Assim como pela escolha dos seus pais, vocês são americanos. Vocês estão entendendo isso? Que é uma coisa que foi passando. Você não escolheu, mas você foi. E Adão, a escolha de Adão quando eu digo Adão, eu estou falando o casal, tá, gente? Adão é uma forma como a Bíblia se apresenta para o homem caído, o primeiro homem, né? O primeiro Adão. Né? A escolha dele, ela afetou a todos nós. E a gente precisa de um Salvador, porque a questão é que quando a gente recebe Jesus, olha só, como que eu poderia me tornar um irlandês? Alguém me responde isso. Não estou falando de me tornar um cidadão. Estou me falando de ser naturalizado na Irlanda. Alguém que conseguiria mudar isso? Não dá, cara. A não ser se você morresse de novo e nascesse e tivesse a sorte de poder escolher o seu pai, que nascesse na Irlanda. Ou seja, para a gente se tornar um cidadão do reino, a gente precisava o quê? Nascer de novo. Não é o que Jesus diz? A gente nasceu de novo. E no nosso novo nascimento, ele trouxe a natureza de Deus, do próprio Deus, da sua identidade de um filho amado, uma filha amada, capacitado, qualificado para vencer, para ser um vencedor. Amém? A gente orou aqui pelas nossas crianças, a gente ora, a gente declara que essas crianças, em especial as crianças que estão chegando, cara, são muito abençoadas, estão aqui já ouvindo a palavra, desde criancinha, na barriga da mãe aqui na igreja. O Joshua é o bebê mais crente que eu conheço, que tá, a Ananda vem para a obra toda hora aqui, a Amanda também, a gente está sempre, né? Os Leônidas da obra. Gente, mas era preciso morrer e nascer de novo. Então agora a gente tem a natureza do próprio Deus. Não é mais a natureza pecaminosa de Adão, mas a natureza do próprio Deus. E a importância da gente ouvir a palavra de Cristo é porque sem Ele, gente, a fé não acontece. Como é que Deus criou o universo? O apóstolo Paulo, eu creio que foi o apóstolo Paulo que falou isso, ele disse... agora eu me confundi, eu não sei se está em Hebreus ou se eu estou confundindo com uma carta para Timóteo. Mas eu creio que o escritor de Hebreus é o apóstolo Paulo. E ele diz, né, que tenham a mesma fé, tenham fé em Deus. Esse é o versículo, tenham fé em Deus. Mas na tradução original diz, é como se estivesse dizendo, tenham o mesmo tipo de fé que Deus tem. Deus tem fé? Tem. Como é que ele fez? Como é que ele criou o universo? Como é que ele criou a terra? Ele falou, haja luz. E pela fé na palavra haja, o verbo, Jesus, em ação, fez tudo aquilo acontecer. Né? A palavra diz que sem Jesus, que ele sustenta o universo nas suas mãos, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Jesus é o verbo de Deus em ação, que veio ao mundo, morrer no meu e no seu lugar, revelar o amor de Deus. Então tudo pela fé gira em torno de Jesus. Essa palavra aqui é apontar para Jesus. Eu vou falar algumas coisas práticas, mas é para você olhar para Ele. Não simplesmente uma mensagem que pode ser uma palestra de coach. Por isso que a Nova Igreja, ela tem o foco na palavra de Deus. Cara, às vezes você vem para cá, você não está sentindo, né? Aquela coisa acontecendo. Eu falo no GC, falei uma vez lá no nosso GC do Colab, que a gente... gostei. A gente... Olha só que legal, gente. Eu ouvi um exemplo que o pastor Joseph Prince falou de um filho que perguntou para o pai. Falou, pai, olha só, quando eu estou na igreja, eu não consigo... Eu ouço a palavra, mas eu não sinto nada. Eu não sinto como se a palavra estivesse entrando dentro de mim. Eu estou indo, mas eu não estou sentindo mudança ali naquele momento.
como assim? Me explica, pai. E aí aquele pai falou para o filho, filho, olha só, vamos lá. Pega um balde aí. Eles moravam numa fazenda que tinha um riacho ali perto. Ele falou, faz o seguinte, pega esse balde. Você vai pegar esse balde. Você vai lá no rio e você vai encher esse balde e vai voltar para cá com ele cheio, ok? Aí ele, ok, pai. Mas como é que eu vou encher o balde se ele está furado? O balde todo furado. A mesma coisa, né? Do filho que fala, cara, eu não me sinto cheio, né? Da palavra. Eu não me sinto cheio. Eu me sinto normal. Mas ele foi lá, o filho, ele pegou o balde, ele levou no rio, e ele foi lá tentar encher, ele encheu, saiu correndo, chegou pro pai, e a água já tinha escorrido. Pai, pô, eu te falei, escorreu, o que eu faço? Vai lá de novo, vai no rio, aí aquele filho pegou o balde, foi correndo, encheu o balde, voltou correndo mais ainda, chegou lá, e o que aconteceu? O balde estava vazio, porque estava furado o balde. E ele foi lá uma terceira vez, e foi e voltou, e foi uma quarta. E na quinta vez, ele chegou com aquele balde pro pai. Pai, tá aqui o balde, olha só, não tá cheio não, tá? Porque a água tá cheia. Chegou pro balde, com o balde vazio pro pai. Chegou pro pai com o balde. E ele falou, pai, o balde está vazio. Aí o pai olhou assim, tá vazio, filho? Tá. Mas olha como é que ele tá limpo. Olha só como a água foi passando pelo balde e o balde está limpinho. Cara, você vai ouvindo a palavra, às vezes você não está sentindo, mas aquilo está te lavando por dentro. Cara, e Deus não depende do teu sentimento para ouvir, para te abençoar nessa noite. Se você está mega animado, ou se você está cansado, Deus ele te ama e Ele tem o melhor para você. E quando a gente prega a palavra, quando a gente aponta para Jesus, isso produz a transformação genuína na nossa vida. É só isso que pode capacitar o teu espírito, porque como eu falei de Adão, ele era cheio do Espírito, né? Ele era ali caminhava com Deus, estavam juntos, Deus soprou o próprio Espírito dele em Adão, e aí depois do pecado de Adão, o que aconteceu depois do pecado de Adão? A gente é o quê? É um espírito que habita, possui uma alma e habita no corpo, né? Adão, depois do pecado de Adão, o espírito dele morreu, foi desconectado do Espírito de Deus. E aí o que ficou mais forte, gente? A alma, que é a sede dos pensamentos, das emoções, e a carne. Então o que a gente precisa fazer para poder viver o melhor de Deus na nossa vida? Não estou falando de mérito, cara. Não estou falando de você, de repente, estar agora noiado de eu preciso fazer. Não. Confia nele. Estou falando disso, a gente é inteligente, amém? Mas a forma de você poder desfrutar do melhor de Deus na sua vida é entregando e confiando no Espírito, fortalecendo o Espírito. Você vai desfrutar do melhor. Eu garanto para você. Eu garanto, é garantido, gente. Isso aqui é garantido. Então, ainda que de repente você não sinta, cara, o Espírito ele vai te fortalecer. A palavra pregada, ela produz crentes maduros, né? Quantos foram amadurecidos aqui ao longo desse tempo, gente? Meu Deus, quantas vezes você já ouviu nossos pastores chegarem aqui para dar uma série de lições morais? Quantas vezes? Cara, quantas vezes? Mas o comportamento moral vai melhorando. Por quê? Porque é uma mudança de dentro para fora. É uma mudança que parte de dentro para fora, que é uma mudança genuína. Acontece muito de você ir na igreja ouvir, tem que fazer, tem que acontecer, tu tem que ser melhor, que tu é um vacilão, não sei o quê, e desce o cajado na ovelha, desce o cajado, e a pessoa ela até muda ali de um tempo, sai da lá, chora, vai pro culto, meu Deus, todo culto, tem gente que vai lá, ajoelha, hoje eu fui transformado, aí sai da igreja, desvia e volta a fazer tudo de novo, que foi uma mudança de fora para dentro, cara. Mas o Espírito, a palavra de Deus, ela tem um poder genuíno para transformar e te capacitar para viver o melhor de Deus. Amém, gente? Algumas pregações que nós recomendamos da Nova Church, com certeza. Da pastor Maurício Fragales, pregações da Nova. Pastor Joseph Prince. Tá? Se você tiver alguma dúvida, cara, depois eu vou ter um prazer de mandar para você pregações que a gente assina embaixo e a gente vai falar, cara, isso aqui vai te alimentar. Amém, gente? Então, vamos lá. Ouvir, confiar e orar em línguas. Ponto número 2. Confiar em Deus. Gente, esse versículo aqui ele é muito poderoso. Vamos ler lá o que está escrito em Jeremias 17, versículo 5. Olha só o que diz lá em Jeremias. Assim diz
o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu vou ler de novo o versículo aqui porque eu coloquei, não sei se está na projeção. Tá. Olha só. Cara, maldito o homem que confia no homem. Se você for ler no português, por exemplo, a palavra amor no grego, né? Ela tem várias traduções. No grego tem ágape, tem filéu, tem vários tipos de amor, né? O amor fraterno, o amor de pai, o amor ágape, o amor incondicional de Deus. E são 5 palavras que são traduzidas em uma, né? A mesma coisa no hebraico. Maldito homem. Essa palavra, primeira palavra homem aqui é Geber. O que significa Geber, gente? Vocês sabem o que significa? Significa valente, guerreiro, campeão. Quantos campeões nós temos aqui? Campeãs. Você é campeã, vocês são campeões, gente. Recebe isso, acredita nisso. Mas a palavra diz que o campeão, o Geber, que é o homem valente, o homem forte, ele quando confia no homem, essa segunda palavra já não é Geber, é Adam, que significa homem caído, natureza adâmica, né? Humankind, a humanidade maldito, o valente guerreiro chamado por Deus para ser um guerreiro que confia na força do seu próprio braço, na carne. Olha só o que diz. Porque será como a tamangueira no deserto e não verá quando vem o bem. Você já conheceu gente assim? Que o bem passa na frente daquela pessoa e ela não pega o bem, cara? Eu conheço uma pessoa que não é assim. Eu conheço uma pessoa que confia em Deus. A Carol. Carol me viu passando, logo me agarrou. Carol confia em Deus. Porque ela viu o bem passando. Porque ela confia em Deus, ela vê o bem. Quando você confia, não confia na força do braço. A Alexandre está rindo aqui. Quando você confia na força do braço, o bem passa, você não vê. Meu Deus! Olha só, essa aqui é outra. Antes morará nos lugares secos do deserto. Alguém já viu um deserto, que não é seco? Caraca, mas ele faz questão de dizer que essa pessoa vai morar no lugar seco do deserto, na terra salgada e inabitável. Meu Deus! Aquela tamangueira lá no meio do deserto, o bem passa, ela não vê. Ela está ali. Quem conhece gente assim, cara? Eu conheço gente que de repente você voltou para o Brasil, foi fazer uma visita e encontrou aquela família ou parentes ou amigos que você não vinha há 10, 5 anos e tu fala assim, cara, fulano não saiu do lugar. Meu Deus, não teve progresso, continuou ali. Cara, não é isso que Deus tem pra gente. Deus tem uma vida de progresso, amém? Olha só. Meu Deus, gente. Esse aqui é o crente que é feio, se veste mal e mora longe. Não é isso que a gente fala aqui, a gente brinca com isso. Mas olha só, agora Jeremias 17, versículo 7 diz o seguinte: porém, entretanto, todavia, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Meu Deus, gente. Você confia no Senhor? Você é essa pessoa aqui. Olha só, promessa de Deus. Você é como árvore plantada junto ao ribeiro. Quando vem a seca, ela não te consome. Você permanece firme no meio das tribulações. Cara, eu ouvi tantas histórias tristes sobre a pandemia. E foi difícil para muita gente, cara. Mas o povo da Nova, gente, pessoas que eu sei, que eu conheço que estão enraizadas, apesar das dificuldades, avançaram de alguma forma. Deus, ele trouxe vitória para muitos de nós, cara. E crise no mundo, assim como quando Israel estava no Egito, né, que havia trevas no Egito, mas em Israel havia luz. E da crise do mundo, né, naquela época, Israel saiu de lá com bênçãos. Só existia luz na terra de Goshen.
Nós somos povo onde vai sempre existir luz, porque a nossa confiança está no Senhor. Amém? Então, ouvir, confiar e orar em línguas. Tenho mais um versículo para você. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Meu Deus, eu quero convidar você a colocar a sua vida nas mãos do Senhor nessa noite, nas mãos do teu Pai. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Outras versões, o mais ele fará. A gente também colocou esse slide ali. Entrega o teu caminho, Senhor. Cara, você precisa entregar o teu caminho ao Senhor, entrega hoje, nessa noite. O que você precisa entregar, a Nanda falou sobre a gente descansar e entregar a nossa ansiedade, a gente ser livre da ansiedade. Entrega ao Senhor, confia nele e ele agirá. Se você está ouvindo a palavra de Cristo, está sendo alimentado. Eu já ouvi, gente, teve uma época da minha vida, eu ainda trabalhava com vendas, e eu visitava muita loja. Eu ia de carro direto, andava de carro. Já andei muito de ônibus, sim. E eu ouvia muita música nessa época, era o meu fone. Eu cheguei a ter um... Qual o nome? Discman. Entregou a idade, aí tem gente entregando a idade. Eu já tive um Discman, gente. Eu tive um Discman, eu gravava um CDzinho ali com as minhas músicas preferidas. E eu ficava no ônibus ouvindo aquelas músicas. Depois eu tive MP3, MP4, depois eu tive um iPod, consegui. Mas teve uma época da minha vida onde eu ouvia a palavra, gente, todo santo dia. A mesma palavra, às vezes 4, 5 vezes. Eu... tem pregação no Fragale que eu sei até o momento da piada. Até a hora da piada. De tanto que eu ouvi as pregações, a palavra entrou no meu coração, aquilo foi me abençoando. Gente, da onde eu saí, cara? Minha família é uma família abençoada, maravilhosa, tenho orgulho dos meus pais, da onde eu vim. Mas, cara, da onde a nossa família saiu, onde a gente está chegando, a gente vai chegar, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus poderia me trazer para esse lugar, gente. Só Jesus poderia me fazer vencer a vergonha, a timidez, de poder falar em público, né, de cantar, dirigir um louvor. Só Jesus, cara. Isso é um milagre de Deus na minha vida, é uma unção e uma capacitação dele. Meu Deus. Caramba, gente, recebe isso hoje, capacitação do Espírito, amém? Vamos lá, gente. Ponto 3. Orar em línguas todos os dias. Cara, isso aqui é uma... Olha só. A Nanda, semana passada, falou, né? Perguntou, eu acho que para Carol, né? Se era algum tipo de fórmula, e ela falou, Foi até engraçado nesse momento. E, gente, eu não quero passar aqui para vocês uma fórmula mágica, sabe? O Espírito que vai passar para você no seu coração o que você precisa fazer. Você está entendendo isso? Só que esses passos aqui são passos que eu recomendo que são, cara, infalíveis. Não tem como você praticar isso aqui e você não ver o avanço na sua vida. Eu garanto para você, cara, assina embaixo, se você praticar isso aqui e não acontecer, cara, vem falar comigo. Eu dou $100. Olha aí, botei, mentira, não vou dar não. Olha só, mas eu assino embaixo, cara. Olha só, gente, a oração em línguas, ela capacita a gente de uma forma que não tem tamanho. Porque a oração em línguas, eu vou ler um versículo que mostra que ela edifica a si mesmo, né? E é uma oração misteriosa. Nem você sabe o que você está orando. Porque é uma oração 100% feita pela fé. E olha só, lá em Gênesis 41, no versículo 38, quem aqui conhece a história de José? José da Bíblia. Só você, gente? Melhorou. Vocês estão precisando ler a Bíblia, cara. Tem gente que está precisando ler a Bíblia. Gente, José, eu vou dar uma resumida aqui para vocês, para você pegar o contexto. José, o famoso José do Egito, né? José, que era um dos 12 filhos, na época eram 11, e ele era o filho querido do pai, e os irmãos, eles tinham um certo ciúme, porque era o filho da esposa amada, né? E, resumindo a história, José
ele que era um filho talvez mimado até, porque a Bíblia apresenta uma rixa familiar ali da forma como os irmãos se tratam, né? Olha só o que acontecia. Por exemplo, os irmãos, o José ia caguetar pro pai o que os irmãos estavam fazendo. Tipo assim, o pai chegou, meu filho, olha só. Presta atenção no que eu vou te falar. Vai lá e vê o que seus irmãos estão fazendo, depois me fala. Olha só, cara. Aí José chegava lá e olhava assim, e aí ia levar o relato pro pai. O que aconteceu? Os irmãos com raiva, cara, foram pegando uma raiva daquilo, que o cara já ganhou uma túnica colorida. Pô, gente, olha só, quanto custa um tênis da Nike sinistrão, o mais sinistro de todos? É caro, né? Naquela época, então, uma camisa, uma túnica colorida, de muitas cores, era necessário fazer um serviço ali, de alfaiate, que fala, né? De alfaiate, era muito caro ter uma túnica colorida. E José, ele recebeu a túnica colorida, que era uma túnica que, caramba, por que ele não me deu para o filho preferido? Pô, fica X9, caguetando a gente. Chegou numa hora que José foi lá, com os irmãos foram cuidar das ovelhas, José apareceu, lá vem o X9, lá vem o cagueta, pegaram José, botaram ele, meu irmão, sacudiram José e jogaram ele no fundo do poço. José, literalmente, foi parar no fundo do poço, cara. Ele estava no fundo do poço. E ele foi vendido como escravo para o Egito. Olha só, cara, José chegou no fundo do poço de um filho mimado, talvez que mais bem cuidado, né? Abraão, Isaac e Jacó, todos eram muito prósperos. E ele era próspero. E ele, de um filho onde tinha o melhor, protegido, foi parar no fundo do poço. E olha o que aconteceu. Foi vendido como escravo. E dali, gente, resumindo a história, anos se passaram. José, do fundo do poço, olha o que acontece aqui em Gênesis 41, 38. Por isso Faraó, imagina, por isso o presidente da república, por isso o primeiro-ministro, por isso o rei, lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, José no caso, em quem está o Espírito Divino? Gente, José foi reconhecido por ser cheio do Espírito Divino. O reconhecimento de José não veio do quanto ele era bom, porque a Bíblia diz que tudo que ele botava a mão prosperava, porque o Senhor era com ele. Cara, essa aqui está a chave para você: seja cheio do Espírito, dependa do Espírito. Quando você depende de Deus, você não depende mais de homem nenhum, nem você. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor e você depende só dele, você para de depender das circunstâncias, porque Deus não depende das circunstâncias para te abençoar. Gente, olha só, José literalmente saiu do fundo do poço e se tornou um governador do Egito. Era ali a maior potência, era o país mais potente daquela época, tipo talvez hoje os Estados Unidos, né? Tem hoje, tá ali uma briga, Estados Unidos, China, mas, cara, Estados Unidos, imagina, José do fundo do poço se tornou presidente da república daquele país, cara. Tudo, o faraó disse: olha só, tá aqui o meu anel, tudo que você falar, tá feito. É tudo teu, cara. Tudo teu. Maior do que a sua palavra, só eu, mas, cara, cuida de tudo. Cara, não sei como é que tá a sua vida, se você está se sentindo talvez no fundo de um poço, mas Deus, ele tem lugar para você. E Deus quer que você seja um campeão, uma campeã. Deus tem o melhor para você. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Não ouça as mentiras falando no seu coração de que você não é capaz, porque Deus te capacitou. Não ouça as mentiras dizendo que você não pode, porque você pode sim. Deus tem o melhor para você. Receba, creia pela fé. E acesse isso pela oração falando em línguas. Orando em línguas, gente. Olha só o que diz ali. Em 1 Coríntios, no versículo 14. Eu vou ler 2 versículos. Versículo 2 e versículo 4. Versículo 2. Porque o que ora em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Porque ninguém o entende. Porque em espírito fala mistérios. É uma oração que você não entende, né? É uma oração estranha, uma língua estranha. E o que ora em línguas edifica a si mesmo. Gente, a oração em línguas, ela é uma oração 100% feita pela fé. E ela é evidência do batismo do Espírito Santo. Eu quero que você saia desse lugar hoje capacitado, cheio do Espírito, que você seja reconhecido no que você fizer, pelo que o Senhor fez por você.
é muito legal o fato de as músicas que eu faço, elas têm um reconhecimento que vai além de algo musical, cara. As músicas que vêm de Deus através da minha vida, elas são reconhecidas. As pessoas falam, cara, tem algo mais ali. Eu não sei explicar o que é, mas tem algo mais. Cara, que você no seu trabalho seja reconhecido por ser cheio do Espírito. Que é onde você entrar, onde você pisar, ali é teu Deus está te dando por herança, cara. Onde você botar a planta dos seus pés ali, Deus te dá por herança. Receba isso. Amém, gente? Amém? Quem quer ser cheio do Espírito? Então vamos lá. Ouvir, confiar e orar em línguas. Vamos de novo, gente. Ouvir, confiar e orar em línguas. Cara, todos os dias, ore em língua todos os dias, pela manhã, quando você acordar, quando você for dormir. Eu, antes disso, subi aqui, cara, não é um púlpito, mas antes de vir aqui, cara, eu tô lá, querendo me encher ali, cara, do poder de Deus, cara. E eu tenho tem até uma situação que o pastor Fragale, ele foi pregar numa igreja, a gente foi convidado com o pastor Bené. O pastor Bené foi convidado para cantar numa igreja lá no Brasil, e o pastor Bené convidou a gente para estar com ele, e com isso o pastor Fragale também ia pregar num congresso de pastores. E aí, cara, gente, vocês conhecem a pregação do nosso pastor Fragale, animada, aquela coisa para cima, cara, cheio do Espírito, focada na palavra, pela graça. E a gente não sabia que naquele dia ia ter um outro pregador antes do pastor Fragale. E eu falei assim, cara, interessante, vamos ver isso aí. A gente fez o louvor, pastor Bené, muito bom, amém. Daqui a pouco aí vem o preletor antes do pastor Fragale. E ele pregou, gente, sobre as 4 cartas do Apocalipse. E os 4 cavaleiros. Os cavaleiros do Apocalipse, mas foi uma pregação tão densa, cara, que eu vi a igreja assim, ó. Assim, ó, cara, as pessoas com a mão no bolso, tipo, cara, o que vai acontecer agora? Mas, cara, o clima tava tão duro, que foi uma pregação, talvez uma das mais legalistas que eu já vi na minha vida, cara. E aí eu olhei pro B, que é o filho do pastor Fragale, um grande amigo. Eu cutuquei ele e falei, caraca, ferrou, e agora? Aí, cara, eu achei engraçado que quando o pastor Fragale ia subir, né, e o pastor, aí quem é que vai fazer o fundo musical? Tipo o Jonas agora. Imagina, eu tocar teclado pro cara tocar aquela música, aquela pregação legalista. Deus está correndo atrás de você, ele vai vir, você vai ficar, porque não tá dando fruto, servo infiel. Cara, aí quase que eu toquei, ao invés de tocar isso, eu toquei tan. Que tava muito tenso, gente. Falei, meu Deus, me capacita aí, por favor. Aí acabei que eu toquei sempre ao meu lado. Ficou mais ou menos assim. Aí, cara, quando eu olho pro lado, eu subi na plataforma, assim, o teclado era aqui era mais ou menos onde o Jonas está, era tipo a escada, e eles estavam ali, o pastor Fragale, o pastor Bené, o Timóteo, Duda, o Bernardo. E aí eu olhei cara, eu só vi o Fragale assim, falando em línguas, cara, orando em línguas. Aí eu vi o Bené apontando para ele, vai, fala o que Deus tem para você, não. Aí engraçado que o B, ele chegou e falou assim, pai, é que eu vi que o Bené tava contigo, mas eu ia falar assim para você, pai, não peida, vai. Não peida, pai, vai com tudo. Cara, e eu vi o Fragale falando, e depois ele falou, cara, eu orei em línguas. E eu tava orando em línguas, porque eu falei, Deus, e agora? Porque a gente tem uma sensibilidade, um cuidado com a igreja que às vezes pastores não têm, cara. O nosso cuidado às vezes é tão leal à honra de um pastor que, pô, cara, tu tá entendendo o coração da graça? É assim. E a oração em línguas, cara, gente, pastor Fragale chegou na igreja, boa noite, gente! Aí todo mundo tava assim, ó, deu um sorriso no rosto, cara, o clima mudou. E foi uma das pregações lindas, tipo, pessoas chorando, cara, falando, cara, graças a Deus, esse jugo tá saindo de mim, tô sendo limpo. Cara, a gente tinha mais de, eu acho que 3.000 pessoas naquela conferência, cara. 3.000 pastores sendo massacrados pelo jugo da lei. E o que trouxe a verdadeira transformação não foi o pastor Fragale, foi o Espírito Santo. Cara, aquela conversa difícil que você tá, de repente, para ter com o seu chefe, ora em línguas. Uma decisão que você precisa tomar, ore em línguas. Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Cara, eu queria convidar você a ficar de pé agora.